Sim, concurseiro, sou o mestre Mário e você está no CIEX. Seja sempre muito bem-vindo. Já é tradição aqui no nosso canal o aulão da Banca VUNESP. E hoje trago um aulão com questões e também teoria contemplando os níveis médio e também superior. Assista toda a nossa aula, também conheça os nossos preparatórios da VUNESP. O link do site está aqui na descrição do vídeo. Na aula de hoje, faço a resolução de questões recentes dessa banca. Como você pode ver, a aula de hoje já começa com a questão retirada de uma prova aplicada neste ano. E vamos lá! Questão da VUNESP de nível médio, prova aplicada no ano de 2024. Assinale a alternativa que, de acordo com as informações do texto, traz a afirmação correta a respeito da procrastinação. Então, sempre sugiro para vocês, você já observa aqui o nosso texto, você deixa tudo para depois. Procrastinar é isso, é você postergar, deixar as coisas para depois. Aqui você consegue identificar também o restante do texto. É o texto da Fernanda Bassetti. Então você observa lá da agência Einstein, disponível lá no Estadão. Importante também você compreender a fonte de onde foi retirado o texto. Sempre sugiro para vocês que não façam a leitura do texto. Vamos ler as alternativas e voltar ao texto para identificarmos qual está correta. Então vamos lá. Caracteriza-se o que é essa procrastinação? Caracteriza-se por comportamento próprio daqueles que adiam determinadas tarefas. Ok, procrastinar é adiar. O próprio título já fala isso. Você deixa tudo para depois? É difícil encontrar alguém que nunca tenha adiado uma tarefa essencial. Então, o que a VUNESP, o que as bancas fazem? Elas trazem essa primeira passagem aqui, a primeira oração, com a alternativa correta, trazendo a informação correta sobre o texto. Então, caracteriza-se por comportamento próprio daqueles que adiam determinadas tarefas. Isso é procrastinar. Agora, substituindo-as por outras mais urgentes e essenciais, será que isso é procrastinar? A gente adia uma tarefa e vai substituí-la? Quando a gente volta aqui ao texto, observe. Geralmente, esse adiamento é para realizar atividades irrelevantes, como verificar o que há de novo nas redes sociais, conferir mensagens. Muita gente que está assistindo a minha aula agora está falando assim, olha, eu faço isso, então eu procrastino. Isso mesmo. Então, aqui eu já vi que adia para quê? Para passar pelo telefone, verificar se tem algo novo, no sentido mesmo de não querer fazer aquilo. Aqui está falando, substituindo-a por outras mais urgentes e essenciais, nada disso. Então, essa passagem aqui está errada quando fala que vai substituí-la. Então, descartou. Apresenta distúrbios mentais irreversíveis. Será que é isso mesmo? Sequela comum em pessoas que eventualmente procrastinam. Então, afirmação correta a respeito. A procrastinação apresenta distúrbios mentais irreversíveis? Será que a procrastinação é um distúrbio mental? Observe aqui, a procrastinação não é um transtorno mental em si, mas quando exagerada pode sinalizar outros problemas de saúde mental. Não é um transtorno mental, mas se for muito, aí neste caso pode ser um problema de saúde mental. Mas a alternativa B, ela fala aqui, ó, distúrbios mentais irreversíveis. Nada disso, então descarta também. Define-se como um comportamento humano surgido neste século e que afeta principalmente indivíduos que não vivem em metrópoles. Será que fala lá que ela afeta, na maioria dos casos, principalmente esses indivíduos que não vivem em metrópoles? É o que a gente vai ver aqui, onde fala de metrópole. Olha, de acordo com Abraão, a procrastinação normalmente está relacionada com o nível de exigência, como fala aqui na sequência, e cansaço que as pessoas vivem atualmente. Então,
A procrastinação está relacionada. Você trabalha muito, está cansado, então você deixa para depois. Nosso organismo foi criado originalmente para procurar comida e cuidar da prole. Mas hoje temos uma vida urbana, com muitas tarefas, compromissos e preocupações. Nós temos uma vida urbana, ok. É uma vida da cidade, não é? Aí você vem aqui e observa os indivíduos que vivem em metrópole. Quem vive em metrópole é uma vida urbana, sim. Mas nem todos que têm uma vida urbana vivem nas metrópoles. Ou seja, em momento nenhum falou que essa questão afeta quem vive e quem não vive. Lá só fala de uma vida urbana. A vida urbana pode ser em uma metrópole e pode também não ser em uma metrópole. Segundo a neurobiologia, por enquanto, não há comprovações de que ela seja decorrente de modificações na estrutura e funcionamento cerebrais. Então, vamos ver aqui. Segundo, vamos aqui já achar a passagem também. Segundo Canomata, apesar dos estudos comportamentais a respeito do tema, do ponto de vista neurobiológico, ainda não se pode afirmar que exista algum tipo de alteração estrutural ou de funcionamento do cérebro que leve ao ato de procrastinar. Então, do ponto de vista neurobiológico, não se pode comprovar a procrastinação porque tem algum tipo de alteração estrutural ou de funcionamento do cérebro. Então, vamos ver o que fala a D. Segundo, por enquanto, igual fala lá no texto, não há comprovações de que a procrastinação seja decorrente de modificações na estrutura e funcionamento cerebrais. Olha aqui, só substituiu, observe aqui. Quando fala aqui, ó, olha aqui, na estrutura e funcionamento do cérebro. Aqui está falando o quê? Modificações na estrutura e funcionamento cerebrais. Letra D de docinho, gabaritou a questão. Na área da psiquiatria, há estudos que têm constatado o aumento do número de indivíduos que sofrem com ansiedade provocada pela procrastinação. Será que a procrastinação leva à ansiedade? A gente precisa identificar onde tem essa passagem também. Observe aqui, lá no terceiro, vamos observar aqui. Ó. A tradutora sabe bem o que é isso. Ela afirma que sempre deixa a finalização das tarefas para a última hora. Eu nunca atrasei o prazo em nenhum trabalho, mas levo até o último segundo. Isso é muito doloroso, porque gera uma ansiedade. O que gera uma ansiedade? O fato de você deixar sempre para depois, para o último segundo, afetando outras áreas da minha vida. Ok, fala da ansiedade? Fala, mas é um caso isolado ali. E aqui vem falando, na área da psiquiatria, há estudos que têm constatado, onde no texto fala que o aumento do número de indivíduos que sofrem com a ansiedade provocada pela procrastinação. Não fala em momento nenhum. Até fala da ansiedade, mas não há estudos que comprovam essa passagem. Então, venho aqui, descarto também. Alternativa E. Para o psiquiatra Elton Canomata, há situações em que adiar tarefas pode ser benéfico. Será que é bom? Procrastinar, que é adiar tarefas em determinado momento, pode ser benéfico para superar os momentos em que, vamos achar aqui, para o psiquiatra Elton Canomata, muitas vezes encaramos a procrastinação como algo negativo, mas não necessariamente é. Ou seja, ele afirma que nem sempre é algo ruim. Há casos em que a pessoa está muito cansada, estressada, o que leva a uma inflexibilidade cognitiva, vai produzir menos. Uma limitação da criatividade. Se ela adiar, se ela procrastinar aquela tarefa, o resultado será melhor, mais produtivo. Nesse caso, a procrastinação não foi um ato ruim. Ele explica. Observe então, adiar tarefas pode ser pode ser benéfico para superar momentos em que o término das tarefas não depende de nós, mas de terceiros. Não. Eu vi o quê? Que o fato de procrastinar em determinados momentos vai fazer o quê? Superar momentos em que a fadiga compromete a criatividade para realizar os trabalhos. Então, pode ser benéfico para superar momentos que o cansaço vai comprometer o quê? Como fala aqui, observe. Olha aqui. O que leva a uma inflexibilidade cognitiva, ou seja, o estresse, o cansaço,
eles vão comprometer e vão levar a uma limitação da criatividade. Você não será tão criativo, observe aqui. Então, a fadiga vai comprometer a criatividade para realizar os trabalhos. Neste caso, procrastinar não é ruim, porque você descansa e depois você vai melhorar, você vai fazer um trabalho que vai ser mais criativo. A mente está preparada para absorver novos conhecimentos, não é por isso que procrastinar pode ser benéfico para superar momentos em que a ansiedade e o estresse estão sob controle, nada disso. Os prazos para os compromissos são flexíveis. Então, em quais situações é importante você compreender isso daqui, porque na próxima prova da VUNESP você gabarita a questão. Em quais situações procrastinar pode ser benéfico para superar os momentos em que, olha aqui a passagem aqui, clara aqui, há casos em que a pessoa está cansada e estressada. Então, procrastinar aqui não é tão ruim, porque se ela adiar, procrastinar aquela tarefa, o resultado será melhor, mais produtivo. Vai exatamente ao encontro do estabelecido na alternativa E da questão número 2. No terceiro parágrafo, a afirmação de que a tradutora sabe bem o que é isso relaciona-se ao fato de a tradutora o quê? Quando fala isso, o quê? Isso aqui é um elemento anafórico que vai se referir a algo que já foi dito anteriormente. Então, observe, a tradutora sabe bem o que é isso. Isso o que? Vai ser algo que foi dito anteriormente. Observe. Nessa entrega, muitas vezes esperamos que a motivação reapareça para conseguir terminar aquela atividade essencial que deixamos de lado para procrastinar, como fala aqui. O nome pode parecer esquisito, mas procrastinar nada mais é do que deixar para depois, adiar para amanhã o que você deveria ou poderia terminar de fazer agora. Então, ela sabe o que é isso, o quê? Deixar para depois, procrastinar. Então, relaciona-se ao fato de a tradutora chegar à data limite para finalizar os compromissos profissionais. Será que é isso? Vamos deixar aqui por enquanto. Necessitar de apoio médico para diminuir sua angústia? Não. Não ser organizada nem pontual em relação aos trabalhos acordados? Não. Ser negligente quanto às advertências que recebe dos clientes? Não fala isso. Priorizar a solução de problemas que comprometem a sua vida familiar? Também descarta. Então, quando fala aqui que ela sabe bem o que é isso, é o quê? Deixar as coisas para fazer depois, ou seja, procrastinar. E onde está falando aqui de procrastinar? Então, a gente vê aqui. Chegar à data limite para finalizar os compromissos profissionais. Isso sim é o fato de procrastinar. Observe a passagem aqui que ela fala. Observe, ela sempre afirma que sempre deixa a finalização das tarefas para a última hora. Aqui vai até falar do último segundo. Quando fala de último segundo, vai ser o quê? A data limite. Ela só finaliza na data limite no último segundo. É para fazer o trabalho até as 23, até de data tal, ela vai fazer lá às 23h59, né? Então, a data limite, último segundo mesmo. Pela leitura do texto, pode-se afirmar corretamente que a autora, será que ela utiliza predominantemente linguagem informal, o padrão não culto? Nada disso. Você observa aqui que está uma linguagem culta, uma linguagem formal, de acordo com as normas gramaticais. Quanto à coesão, a coerência também está tudo ok. Então, uma linguagem informal, nada disso. Ela inclui parecer de especialistas que atuam em instituições renomadas. Será que aparece? Observe aqui, psiquiatra Elton Canomata, provavelmente você que está aí já até ouviu, e falar do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Muita gente vai conhecer também. Então, aqui ela utiliza essas pessoas renomadas, os especialistas aqui. Albert Einstein é uma instituição, um hospital famosíssimo, renomado. Para quê? Para dar credibilidade às informações expostas. Então, quando você está lá fazendo seu texto dissertativo argumentativo, você também, olha aqui, mais uma professora da Unifesp, não é isso? E aí você traz ali uma citação, é justamente isso daqui. Para quê? Para dar credibilidade à tese que você defende. Dá prioridade, a autora dá prioridade, tratando-se da discussão acerca do que é procrastinação ao seu ponto de vista sobre o tema.
ela dá prioridade ao seu ponto de vista? Nada disso. Tanto é que ela traz o quê? Como nós vimos aqui, a opinião, o parecer de especialistas. Omite a significação de termos essenciais, o que torna ambígua a compreensão do texto para os leitores. Nada disso. Qual a significação dos termos essenciais? Tanto é que quando você lê aqui, se houver alguma coisa que você não entende, logo à frente vai aparecer a explicação. Então não tem essa omissão. Emprega a linguagem formal, certo, agora é técnica, pois direciona o texto exclusivamente, atenção concursando, quando aparecer aqui, você já sabe disso, aparecer exclusivamente, somente, sempre, duvide, porque não pode. O texto é só para os profissionais da área da saúde, nada disso. Nós lemos o texto, você leu, daí você conseguiu compreender todas as informações. Pode-se concluir corretamente que os questionamentos feitos pela autora em "você deixa tudo para depois"? Quem nunca fez isso? Você não pensa assim? Você já procrastinou? Então, quando aparece lá no texto, "você deixa tudo para depois"? Quem nunca fez isso? Qual o objetivo da autora ter deixado essas passagens no texto? Criticar? Será que o objetivo é criticar? Solicitar a opinião de alguém? Dos leitores sobre as contradições, onde há as contradições presentes no texto. Propor aos leitores uma conduta que siga padrões morais e éticos, expor aos leitores dúvidas ou mencionar atitudes com as quais os leitores podem se identificar. Então aqui nós já vamos gabaritar a alternativa E, porque quando ela fala lá assim, "você deixa tudo para depois"? Quem nunca procrastinou, né? Quando eu pergunto aí, para você que está do outro lado aí da tela, você já procrastinou? Quem nunca procrastinou? Então, o objetivo é justamente mencionar atitudes com as quais os leitores podem se identificar. Assim, vai até gerar uma proximidade, né? Quando fala lá no início do texto, "você deixa tudo para depois"? Então, você vai falar, olha, você está falando comigo? Será que deixo? Será que esse texto? Será que vou me identificar com este texto? Então, o objetivo é justamente citar essas atitudes com as quais nós podemos nos identificar. Então, ela vai criticar? Não. Solicitar a opinião dos leitores? Aqui tem as contradições também, não. Propor uma conduta que siga padrões morais e éticos? Nada disso. Expor aos leitores dúvidas que persistem acerca do que é procrastinar? Nada disso. Então, quando essas perguntas aparecem no texto, é justamente para gerar essa proximidade entre autor e o interlocutor, entre o leitor. Considere a frase do último parágrafo, "como a procrastinação". Então, já vamos ver aqui, como a procrastinação não é uma doença, não existe tratamento para esse comportamento. Baseando-se nos elementos de coesão e coerência, vamos marcar a alternativa em que a reescrita da frase preserva a relação de causa estabelecida pelo termo com. Então, conjunções causais, muitos alunos às vezes têm dúvida, mas é extremamente simples, porque causa é aquilo que ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Então, você já pegou a sua prova, vou marcar aqui também as demais conjunções, para que você possa identificar e falar assim, olha, eu acho que é essa daqui que vai levar a uma ideia de causa. Então, nas minhas aulas, nos meus cursos de português, eu falo, apareceu causa, você já vem aqui e coloca primeiro, porque a causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Então, como a procrastinação não é uma doença, então, primeiro, ela não é uma doença. E ela vai levar a consequência de quê? De não existir tratamento. Ou seja, se não é doença, não tem tratamento farmacológico. Então, aqui é uma relação de causa e consequência. Então, a causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência que é não ter tratamento. Não é doença, então, primeiro ela não é uma doença, depois não tem tratamento. Então, não existe tratamento para a procrastinação, embora, conjunção embora, cara da VUNESP, ela vai expressar uma ideia de que? Concessão. Então, você sabe qual a ideia e o sentido estabelecido pela conjunção embora? Vou trazer uma breve explicação porque a VUNESP cobra bastante. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize
anote, imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora, já vou colocar aqui. Ó. Ela indica um fato concessiva, indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok, então oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o que? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu o embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, agora que você já compreendeu, já descarto aqui, porque não é esse sentido de concessão, embora vai expressar uma ideia de concessão. Não existe tratamento para procrastinação, portanto, você começa lá na sua redação, correto? Então, na sua redação, no meu curso de redação, falo muito com você sobre isso. Vai começar o terceiro parágrafo, é a conclusão do texto dissertativo argumentativo, por exemplo, virá, portanto. Não existe tratamento para procrastinação, ainda que, embora, mesmo que. Então, aqui você vai observar o quê? Que, embora e ainda que, eles têm o mesmo significado, o mesmo sentido, aliás. Porque aqui também é uma ideia de concessão. Eu tenho uma concessiva. Então, descarto a alternativa C e a A, porque tem o mesmo significado. Não existe tratamento farmacológico para a procrastinação, já que ela não é uma doença. Então, primeiro, ela não é uma doença, depois não tem tratamento farmacológico. Então, ideia de causa e consequência. Você observa que aqui está invertida as orações estão invertidas, mas o significado é o mesmo. Já que ela não é uma doença, como ela não é uma doença, não tem tratamento. Consegue identificar aí? Causa vem primeiro, consequência depois. Então, aqui está correta. Não existe tratamento para a procrastinação enquanto ela não seja uma doença, uma ideia de tempo. Então, venho aqui, descarto também a alternativa E. Apareceu este como, apareceu já que, aí visto que, você vai observar. Ocorre primeiro causa, causa leva a uma consequência.
Considere a última frase do texto. Somente quando a procrastinação atingir um nível significativo que leve ao diagnóstico de algum transtorno mental, pode haver uma medicação. Para manter a coerência do texto e a ideia de restrição expressa pela palavra somente, essa frase pode ser reescrita da seguinte forma. Então, caro concursando, quando aparecer lá o advérbio somente ou também o apenas, você vai identificar que neste caso é o que? Vai expressar aqui, já fala, uma ideia de restrição, uma ideia de quê? De exclusão. Correto? Somente João passou no concurso. Então aqui, esse advérbio vai expressar essa ideia de restrição, como fala aqui. Aí você já vem aqui e observa o quê? Apenas e somente tem o mesmo significado, não é isso? Somente se a procrastinação, observe lá, somente quando a procrastinação, somente se a procrastinação atingir um nível significativo que leve ao diagnóstico de transtorno mental, pode haver. Então, a alternativa B está correta, porque apenas e somente eles passam essa ideia de restrição. As demais eu posso pegar e descartar também. Então, quando aparece aqui, a princípio, lá no início, não, sem vai fazer uma ideia de que ausência, não é isso? Então, sem a procrastinação, ausência. E aqui eu já vi que é uma restrição de frequência e ao certo, certamente está, por certo, afirmando. Então, aqui é uma questão basicamente de você substituir. Se você fez essa prova e na hora lá já conseguiu visualizar, entender isso daqui, olha, somente e como fala lá, apenas são palavras sinônimas. Então, isso é um advérbio e aqui está passando essa ideia, neste caso, de restrição. Você já consegue gabaritar a questão. Analisando o emprego dos verbos, vamos marcar a alternativa elaborada com base na variedade culta da língua escrita. Questão bem interessante. Também emprego dos verbos nada mais é que concordância verbal. Tem concordância verbal, primeira coisa que você vai fazer é marcar os verbos, não é isso? Você marcou o verbo, aí você vai saber. Faça a pergunta com aquele verbo, é importante você observar este haver aqui, nada de H. Então, você faz a pergunta com aquele verbo para identificar o sujeito. Aí a regra é o quê? O verbo concorda com o sujeito em número, singular ou plural, e pessoa, que são as pessoas do discurso. Então, é o que a gente vai fazer aqui. Adiamos tarefas para verificar as novidades que existem. Aí você já vem aqui e fala assim, ó, o que existe? Aí você já identificou o verbo, você vai vir aqui fazer o quê? A pergunta com ele. O que existe? As novidades. As novidades são quem? Elas, eu falo, elas existem? Não. Elas existem. Simples assim, já descarto aqui. Retardamos as obrigações à espera de que voltem a motivação. O que vai voltar? Você vem e faz a pergunta. A fim de que a motivação volte, não é isso? Sujeito no singular, verbo também no singular. Simples assim. Então, descarto também. A procrastinação tem a ver. A procrastinação, sujeito no singular, ela tem. Então, se ainda tem dúvida, lembre-se de que sempre que for a terceira pessoa do singular, tem sem acento. E nada de dois S, não existe. Tem sem acento. Se for terceira pessoa do plural, tem com acento. Observe, a ver com as exigências. Então, vamos já identificar aqui. E o cansaço, o que impacta? As exigências e o cansaço. Então, aqui eu tenho o que, caro concursando? Sujeito composto. Se eu tenho um sujeito composto, o verbo vai para o plural. Então, eles impactam atualmente a society. Para Damascena, a finalização do que ela tem agendado ficam sempre. Ok, quem tem agendado? Ela. Então, ela tem certinho. Agora, o que fica sempre para as últimas horas? A finalização. Lembre-se de que este verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. A finalização fica para as últimas horas. Então, venho aqui, descarto também a alternativa B. O correto aqui é a finalização fica. No passado, as tarefas para as quais nosso organismo foi criado. Então, o que foi criado? O nosso organismo, não é isso?
Ele foi criado certinho. O que se resumia? E nós vamos voltar aqui, olha aqui. As tarefas se resumiam, elas se resumiam em procurar comida. Então aqui a gente consegue gabaritar a questão com a alternativa C. Leia outro trecho do texto para responder as questões. Considerando os gêneros textuais, importante você não confundir gêneros com tipos textuais. Quando fala lá de tipologia, nós temos o quê? Um texto descritivo, expositivo, nós temos o dissertativo também, que pode ser dissertativo ou argumentativo, que as bancas cobram bastante nas redações, o texto injuntivo e narrativo. Já os gêneros textuais, a passagem entre aspas pode ser corretamente classificada como: a tradutora diz que muitas vezes procrastina para tirar um cochilo, dar uma olhada nas redes sociais e até mesmo para lavar a louça. Quando aparece aqui, aí já é ela falando. Qualquer coisa parece mais interessante do que sentar e fazer aquilo que eu preciso terminar de fazer. Muitas vezes, para conseguir finalizar algo, acabo deixando de fazer outras coisas. Eu vou negociando com meus prazos e isso vira uma bola de neve. Está entre aspas aqui, isso daqui é o quê? Um artigo de opinião? Uma biografia? Um diário? Uma notícia? Nada disso. Isso aqui é o depoimento, é a fala dela mesmo que está entre aspas. Pelas informações apresentadas, é correto afirmar que o prazo apertado deixa a tradutora. Vamos ver aqui. Observe que qualquer coisa parece mais interessante do que sentar e fazer aquilo que eu preciso terminar de fazer. Muitas vezes, para conseguir finalizar algo que o prazo está me enforcando, este prazo está me enforcando, quer dizer o quê? Quando fala lá esse prazo apertado, deixa o quê? A pessoa indiferente? Tranquila? Não, se está enforcando, você fica tenso, preocupado. Você fica revoltado? Também não. Você vai ficar o quê? Agressivo ou apreensivo? Quando fala lá, está me enforcando, é porque eu estou apreensivo, eu estou preocupado, o que tende a aumentar as dificuldades. Então aqui, gabarito, alternativa D. Agressiva, gera conflito entre elas e seus familiares? No texto não fala isso, observe aqui. O prazo está me enforcando, está me deixando preocupado, então apreensivo. Então ela está o quê? Preocupada com o prazo, não é isso? Quando você procrastina, você que está aí do outro lado, quando você procrastina, eu tenho que estudar lá concordância verbal com o mestre Mário. Aí você fica, mexe, não vai. Aí você vai ficar o quê? Apreensivo, você estará preocupado, correto? Então é importante aqui a gente compreender, nada de diferente, não, serena, revoltada, recusar novas propostas, não. Ela fica o quê? Preocupada, porque à medida que o tempo diminui, aí ela vai ter mais dificuldade para realizar aquela tarefa. Assinale a alternativa que melhor explica o efeito de humor. Aí você já imagina. Efeito de humor está relacionado a algo cômico? Sim, mas também pode estar relacionado a outros fatores, como, por exemplo, a quebra da lógica de raciocínio dentro daquela tirinha. Pode haver algum deslize da personagem e também algumas situações que são fora do comum, ou então alguns estereótipos também. Então, esse efeito de humor, como que é? Então, nós precisamos ver, primeiro ponto, localizá-lo na tira. Ramiro pensa que é um pato. Observe aqui o pato falando isso. Olha aqui o Ramiro, não é isso? Então, é importante você compreender. Fica o dia inteiro na água como um pato. Ok, até aqui nada de efeito de humor, não é isso? Seria um pato perfeito, não fosse um detalhe. Os pés enrugam. Então, aqui vai aparecer o quê? Esse efeito de humor. De tanto tempo ele ficar na água, os pés dele vão enrugar. Agora, eu preciso voltar aqui. Então, a alternativa melhor explica o efeito de humor da tira é qual? Ramiro nada ao lado de um pato, deixando evidente para o leitor da tira a diferença física que existe entre as duas espécies. Há uma diferença física? Existe sim. Agora, isso daqui está relacionado ao efeito de humor? Não. Por isso que é importante você compreender essa questão do efeito de humor. Nem sempre a alternativa está errada, como é o caso que ela está correta, mas não está se referindo ao efeito de humor. A afirmação de que os pés enrugados de Ramiro são a única característica que o distingue de um pato deixa de fora diferenças mais relevantes. Então,
Quando fala aqui, observa aqui, seria um pato perfeito não fosse um detalhe. Os pés enrugam, então é só o fato dos pés enrugarem que é esse detalhe que vai diferenciar Ramiro de um pato. Então aqui está o efeito de humor, aqui está a alternativa B, que vai gabaritar essa questão. O pato mostra surpresa ao sair da água e perceber que, ao contrário do que pensava, Ramiro é um ser humano. Nada disso desde o começo aqui, olha aqui, Ramiro pensa que é um pato. Desde o começo, o pato já sabe que ele é um ser humano. Então, isso daqui não tem efeito de humor. O uso de pés de pato para nadar faz com que Ramiro acredite firmemente que pertence à mesma espécie que o pato. Nada disso. Aqui ele não está usando o que a gente chama de pé de pato. Então, ele está nadando com o pé mesmo, sem proteção nenhuma. Ramiro não percebe a ironia que o narrador utiliza na comparação entre ele e um pato, a qual tem o objetivo de menosprezá-lo. Em momento nenhum quis menosprezá-lo. Aqui só está falando que o único problema seria tudo perfeito se não fosse o detalhe. O único detalhe aqui é o quê? Que os pés dele enrugam e o do pato não vai enrugar. Então, o efeito de humor está aqui nessa passagem. Importante você compreender que nem sempre você vai achar engraçado. Ah, para mim não é engraçado. Mas é importante você estar atento lá na tirinha onde aparece esse tipo de questão, onde vai aparecer de fato esse efeito de humor. Então, nem sempre vai trazer essa ideia cômica, correto? Mas aí pode ser algum deslize dos personagens ou então algumas situações absurdas que aparecem. Seria um pato perfeito, não fosse um detalhe. O trecho destacado exprime um ao quê? Então, a gente precisa voltar aqui, observe. Seria um pato perfeito, não fosse um detalhe. Então, quando fala isso daqui, aqui faltou o quê? A conjunção se, não é isso? Vou colocar maior aqui. Seria um pato perfeito se não fosse um detalhe. Então, qual que é a condição para ele ser um pato perfeito? O detalhe, não é isso? Então, aqui faltou, de fato, vou até colocar aqui, ó, seria um pato perfeito se não fosse um detalhe. Então, esse se, desde que, caso, vai expressar uma ideia de condição, como fala que, mas não tinha o se. Eu posso falar que é uma ideia de condição? Pelo próprio sentido da frase, você vai entender. Seria um pato perfeito, não fosse um detalhe. Então, tem uma condição para ele ser o pato perfeito, que é esse detalhe não vai deixá-lo ser um pato perfeito. Então, se, ideia de conjunção, consequência, tal que, por exemplo, vai aparecer, causa, aí você já vem aqui e coloca primeiro, a causa vai levar a uma consequência. Concessão, muito cobrada a conjunção embora, lembre-se disso. E comparação, também não. A partir do estudo mencionado no primeiro parágrafo do texto, então é importante você compreender. Primeiro ponto, é o primeiro parágrafo do texto. Então aqui a VUNESP traz textos não muito grandes, mas mesmo assim a gente não faz a leitura deles antes. Jovens dos anos 2000 têm sintomas de ansiedade e depressão mais cedo do que os de 90. Então você observa o texto lá da Folha de São Paulo, Gabriela Cupani. Então, a questão aqui está mencionando somente o primeiro parágrafo do texto. Então, nós vamos ler. Embora os dados... não é aqui. Crianças e adolescentes estão apresentando sintomas de ansiedade e depressão mais cedo. Então, olha aqui. Esses jovens dos anos 2000, eles trazem esses sintomas mais cedo e com uma duração mais prolongada do que há 10 anos. Isso é o que revela um estudo inédito que avaliou a mudança geracional dos transtornos mentais, conduzido pelas universidades de Cardiff, Edimburgo e Bristol, no Reino Unido. Então, o que importa aqui neste primeiro parágrafo? A gente precisa compreender que o próprio título também traz uma mensagem, né, que esses dos anos 2000 têm sintomas de ansiedade e depressão mais cedo que os de 90, ou seja, quanto mais recente é a geração, mais cedo eles vão apresentar esses sintomas de ansiedade e depressão. Além de apresentar mais cedo, esses sintomas eles terão uma duração mais prolongada do que há 10 anos. Então vamos ver aqui as alternativas. Pode-se concluir corretamente que
A comparação entre jovens de diferentes cidades no Reino Unido mostrou que há fatores locais que favorecem o surgimento de sintomas como nervosismo mesmo. Caro concursante, mas poderia aparecer aqui em outros parágrafos falando dos fatores locais. Mas você precisa observar, é somente este parágrafo aqui. É o primeiro parágrafo. Alternativa B, os pesquisadores pediram para que os jovens respondessem a alguns questionários para coletar dados. Em que momento fala? Nenhum primeiro parágrafo? Nada disso. A comparação entre dois grupos de jovens, então são dois grupos sim, como fala aqui no texto, que aqueles nascidos nos anos 2000 e também nos 90, não é isso? Em décadas diferentes, mostrou que os da geração mais recente apresentaram dificuldades emocionais mais cedo. Olha aqui o primeiro parágrafo. Por isso que eu falo, não vá fazer a leitura de todo o texto. Por quê? Porque neste caso aqui, você vai conseguir compreender que só lendo o primeiro parágrafo e o título você consegue gabaritar a questão. Por isso eu falo, não vamos ler o texto agora. Vamos ler o enunciado, compreendê-lo, obviamente, voltar às alternativas para buscarmos a correta. Então, quando a gente já identifica aqui a passagem, vocês podem verificar aqui, olha aqui a alternativa C, a comparação entre dois grupos de jovens nascidos em décadas diferentes mostrou que os da geração mais recente apresentaram dificuldades emocionais mais cedo. Perfeito. Observe aqui, olha aqui. Crianças e adolescentes estão apresentando sintomas de ansiedade e depressão mais cedo e com a duração mais prolongada do que há 10 anos, ou seja, os dos anos 2000, eles apresentam esses sintomas mais cedo. Então, aqui nós já gabaritamos a questão com a alternativa C de coração. Os jovens nascidos nos anos 90 apresentaram sintomas de sofrimento mental a partir dos 14 anos. Primeiro parágrafo não traz essa informação. Mudança geracional dos transtornos mentais faz com que entre os jovens de hoje seja mais difícil diagnosticar. Onde está falando que é mais difícil diagnosticar? No primeiro parágrafo tem essa informação? Não, você precisa observar somente o primeiro. De acordo com o texto, é correto afirmar a respeito dos transtornos mentais que... Então, a respeito dos transtornos mentais aqui já vai englobar uma parte maior do texto. Então, quando fala lá no texto desses transtornos mentais, a ansiedade e a depressão, aí a gente precisa voltar para buscar todas as alternativas. Então, é correto afirmar que há fatores sociais da atualidade, como estilo de vida da população e imposição de padrões de beleza, que colaboram para o desenvolvimento desses transtornos mentais, é o que a gente vai ver aqui. Então, vou marcar aqui para vocês. Vários estudos mostraram um aumento dos casos de transtornos mentais após a pandemia de Covid-19, principalmente por conta do isolamento social. Além disso, outros fatores são mostrados: mudanças no estilo de vida, uso de tecnologia, questões de imagem corporal e pressões acadêmicas, além do aumento da desigualdade social. Então, quais são esses fatores? Mudanças no estilo de vida, uso de tecnologia. Então, vamos ver aqui, olha aqui, como estilo de vida da população e imposição de padrões de beleza. Onde que fala isso? Mudança de vida? Observa aqui, olha aqui. Mudanças no estilo de vida, uso de tecnologia. Quando fala aqui, ó, questões de imagem corporal, é o quê? Questões de imagem corporal está diretamente falada da imposição de padrões de beleza. Ah, fulana é feia, ela não está dentro dos padrões de beleza, então isso daí vai gerar esses transtornos mentais. Ansiedade, depressão. Então aqui já está correto. Existem alguns comportamentos, como o uso de tecnologia e foco nos estudos acadêmicos, que são sintomas de que há um problema emocional. Isso daqui não é... Observe isso aqui. Aparece essa passagem? Aparece. Observe aqui, ó, o uso de tecnologia. Mas está falando aqui, ó, esses fatores aqui que vão levar aos transtornos mentais. E a questão traz o contrário. Existem alguns comportamentos como uso de tecnologia, foco nos estudos acadêmicos, que são sintomas que há um problema emocional. Nada disso, isso não é sintoma. Isso daqui é um fator
que vai levar a ter os transtornos mentais. Por isso, olhos de lince, você consegue identificar aqui que a banca inverteu. Por isso, deve estar muito atento. Foi verificado um aumento nos casos de sofrimento psíquico na pandemia em função das sequelas físicas deixadas pela Covid-19. Será que está falando das sequelas físicas? Não, olha aqui. Transtornos mentais após a pandemia da Covid-19. Falou somente da pandemia de Covid-19. Em momento nenhum falou das sequelas psicológicas ou físicas. Foram descobertos, após a pandemia, casos de crianças com depressão e ansiedades crônicas. Aqui está extrapolando as informações no texto. Muita atenção também ao princípio da extrapolação, quando traz para as alternativas informação não presente no texto. Ficar irritado e perder o interesse pelas coisas são os principais sintomas de sofrimento psíquico infantil. Onde fala isso no texto? Não fala, que se diferencia dos transtornos nos adultos. Se não tem informação no texto, princípio da extrapolação eu desconsidero. Foi empregado em sentido figurado, sentido conotativo. Mestre, o que é um sentido conotativo? Quando você dá novo significado a determinada palavra. Então, crianças e adolescentes estão apresentando os sintomas de ansiedade. Então, esses sintomas aqui são os sinais mesmo de ansiedade, foi empregado em sentido próprio. Ah, mas que questão fácil. Muita atenção na sua prova da VUNESP terá. Os autores compararam aqui, de fato, é uma comparação entre os dois grupos, também empregada em sentido próprio, já venho e descarto. São capazes de mapear uma série de sintomas de transtornos emocionais. Esse mapear aqui vem o quê? De mapa, não é isso? Seria representar através dos mapas. É meio estranho, vamos deixar então. Vários estudos mostram um aumento dos casos de transtornos mentais. Então, transtorno é o quê? Um aborrecimento, aqui foi usado em sentido próprio também. Será que na alternativa C aparece um mapa lá mesmo? Será que eles vão usar um mapa? É o que a gente vai ver. Segundo o especialista, é preciso ficar atento no sentido de ter atenção. Então, aqui, a alternativa C foi empregada em sentido figurado, porque quando fala lá de mapear, é representar através dos mapas. Ah, vamos mapear essa área, vamos trazer o mapa. Só que aqui, quando fala são capazes de mapear uma série de sintomas, vai substituir o quê? São capazes de levantar, de obter uma série de sintomas. Então, aqui foi empregado em sentido figurado, porque não está se referindo à palavra mapa. Não fez essa representatividade através dos mapas. Questão agora contemplando o sinônimo. Parece fácil, mas a VUNESP cobra bastante. Isso é bom porque você vai gabaritar a questão. Então, está se deparando com a questão contemplando sinônimo, não conhece determinada palavra? Nesse caso, quando aparece recluso e limitam, é mais fácil. Duas possibilidades, comece por aquela mais fácil que já vai eliminar algumas alternativas. Ah, mas apareceu uma palavra que não conheço. Volte ao texto, leia a passagem e observe naquele contexto qual é a resposta qual é o sinônimo daquela palavra em destaque. Então, os termos, quando fala lá, ele foi recluso e limitam, possuem como sinônimos quais palavras? Observe. Segundo o especialista, é preciso ficar atento a mudanças de comportamento que são duradouras. Se está mais isolado, mais recluso, mais calado, preso, não sei. Observe, ou quando apresenta medos exagerados que limitam a vida social. Então, vou começar, obviamente, por limitar. Limitar é suprimir, descarto aqui. É dilatar, dilatar é expandir. Então, aqui seria antônimo. Ah, como fala aqui no texto, vamos dizer, olha aqui. Ou quando apresentam medos exagerados que limitam, que reduzem. Ah, ok, posso deixar. Que restringem também, posso deixar. E agora, quando eu falo lá, e aqui nós temos limitam, quando estabelecem, também descarto. E agora, quando falo lá, recluso, recluso é confuso? Não, se ele está mais recluso, ele está o quê? Recolhido, observe. Está mais isolado, mais recluso, não é aquela pessoa que está mais isolada, mais o quê? Como fala aqui na alternativa é recolhido.
E quando fala lá que limitam, é que vai restringir, vai trazer alguma restrição. Então, importante você observar, volte lá no texto, observe o contexto no qual aquela palavra está inserida. Não pode errar. Questão sobre sentido próprio e figurado e muito menos sobre sinônimos. As vírgulas foram empregadas para separar termos de uma o que. O artigo aponta fatores como mudanças no estilo de vida, uso de tecnologia, questões de imagem corporal e pressões acadêmicas. Eu fui ao mercado e comprei arroz, carne, refrigerante e mais algumas coisas. Então, essas vírgulas aqui foram empregadas para separar termos de uma o que. Caro concursando, tem vírgula da VUNESP? Primeira coisa, lembre-se do SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Eu comprei, vírgula, o carro. Não posso separar. E também lembre-se da ordem suveca. A ordem direta das frases. Sujeito, verbo, complemento e os adjuntos. Quando esse adjunto adverbial vier no início da frase, ou intercalado entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, você usará a vírgula. Mas não é isso que está sendo contemplado aqui. Nesse caso, é um outro emprego da vírgula. Elas foram usadas para... É uma citação? Não, citação é você reproduzir a fala de alguém. Enumeração, tanto é que eu usei números. Ah, mestre, eu poderia falar que são termos que exercem a mesma função sintática? Perfeito, poderia sim. Inversão, oposição, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Restrição também não. Então, termos que exercem a mesma função sintática ou uma enumeração. Assinale a alternativa em que o termo que pode ser corretamente substituído por o qual. Esta questão ela está contemplando pronomes relativos. Então, pronome relativo, qual é a função dele? Ele vem para substituir um termo que já foi mencionado na oração. Lá dentro do meu curso de redação, por exemplo, eu falo muito sobre esses elementos coesivos. Aí você vai observar que o pronome relativo ele vem para evitar a repetição de palavras. Ele vai juntar aquelas orações, evitando o quê? A repetição. Quais são eles? Nós temos os invariáveis, aquele que não irá para o plural, aqueles que não irão. Que, quem e vai aparecer aqui também onde. Então, aqui estão os pronomes relativos. Então, que, a qual, cuja, quantos, as quais, cujas, quantas, o qual, cujo, quando, como, os quais, cujos, quanto e onde. Então, esses são os pronomes relativos. Observe, esta é a casa onde moro. Essa é a garota e o livro de que gosta. Então, o que você consegue identificar aqui? Observe aqui, a casa onde moro. Então, aqui ele está substituindo este termo para evitar a repetição. Esta é uma casa. A casa que moro, por exemplo. Então, aí ele vai juntar essas duas orações, evitando a repetição. Ela é uma garota. Ela gabaritou a prova. Ela é uma garota, ela gabaritou a prova. Eu venho e coloco o quê? O pronome relativo. Ela é a garota que gabaritou a prova. Então, este que aqui está se referindo ao substantivo garoto. Então, o pronome relativo ele vem para quê? Substituir um termo que já foi citado na oração, evitando a repetição. Este é o livro que gosto. Então, está se referindo aqui ao livro. Aqui eu trouxe porque é bem interessante dentro de regência e contemplando também pronome relativo, as bancas cobram muito. Por que eu coloquei em maiúsculo aqui? De e gosto. Por quê? Porque aqui você vai observar que a preposição exigida pelo verbo, ela virá antes do pronome relativo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então é importante você compreender isso. A preposição exigida pelo verbo irá antes do pronome relativo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, por isso que aqui eu construí a frase. O livro de que gosto, correto? A preposição ela virá antes de quê? Do pronome relativo, como você observa aqui. Então, lembre-se disso daí. Se preciso for, anote também. Então, eu preciso ver onde o que pode ser substituído por o qual. Um estudo inédito, eu poderia falar o qual avaliou a mudança? Sim, porque um estudo é ele, não é isso? Ele eu posso substituir por o qual.
Utilizar um questionário sobre as dificuldades e habilidades das crianças e jovens que são capazes de mapear uma série de sintomas. Então, o que são capazes de mapear uma série de sintomas? Então, você observa que aqui, os termos que aparecem aqui, observa as dificuldades e habilidades, os questionários, todos eles estão no plural. Se é no plural, eu não posso usar o qual. O qual aqui eu vou usar pro singular. Então, não pode ser a alternativa B, porque aparecem aqui, ó, questionário. E se estivesse se referindo a dificuldades e habilidades, se estivesse se referindo a crianças e jovens, todos no plural, não posso usar o qual. Diagnóstico de transtornos depressivos e ansiosos, sem dúvida, eles sugerem que houve uma mudança nas gerações. Eles sugerem o qual houve também não, eles sugerem isso. Este que aqui você já observa que ele é uma conjunção integrante. Outro ponto bem interessante para você compreender, que este que ele pode ser pronome relativo quando ele se referir a um substantivo anterior. Observe que o estudo, então aqui eu tenho um substantivo. Quando ele está se referindo a um substantivo, é o quê? Pronome relativo. Se ele vier depois de um verbo, ele já vai ser uma conjunção integrante. Isso aqui é muito importante para você resolver outras questões também. Segundo o especialista, é preciso ficar atento a mudanças de comportamento. O comportamento aqui já é um substantivo. Então, este que é o quê? Um pronome relativo. Agora, ele está se referindo a comportamento ou às mudanças, né? Mudanças também substantivo, não é isso? Ficar atento a mudanças de comportamento são duradouras. O que é duradouro? O que são duradouras? As mudanças de comportamento. As mudanças são o quê? Elas eu uso o quê? As quais são duradouras. Ou quando apresenta medos exagerados que limitam. O que vai limitar aqui? Os medos. Os medos são eles. Eles eu substituo por os quais. Questão não difícil, mas é interessante para você memorizar duas coisas aqui. Primeiro, este o qual tem que ser no singular. O é singular. Outro ponto, se estiver se referindo a um substantivo, é um pronome relativo. Pronome relativo dará início a quê? Oração subordinada adjetiva, que seja ela explicativa ou restritiva. Se ele já complementar um verbo, é uma conjunção integrante. A conjunção integrante vai dar início a quê? As orações subordinadas substantivas. E aí você observa lá na alternativa C. Olha lá, sem dúvida eles sugerem que houve uma mudança. Eles sugerem isso. Quando pode substituir por isso, então este que é uma conjunção integrante porque está dando início à oração subordinada substantivo. Show de bola, isso mesmo. Segundo o especialista, é preciso ficar atento. Quem fica atento a alguma coisa. Aqui você observa a presença de uma preposição. Essa expressão destacada pode ser substituída por qual palavra? Primeiro ponto. Por que não tem crase? Já que ficar atento exige a preposição a, que a crase é a junção da preposição a, mais o artigo definido feminino a, que vem acompanhando o substantivo também no feminino. Você observa que mudanças não veio acompanhado de artigo, então só tem uma preposição. Para eu ter crase, eu preciso ter dois. Preposição mais artigo. Se não tem nenhum nem outro, não terei crase. Observe, é preciso ter atenção a, primeira coisa, crase no singular antes de mudanças, que é o quê? Plural, não é isso? Aí você vai memorizar a minha musiquinha. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Então, se tem crase, eu já descarto aqui. Agora, é preciso reparar a mudanças. Não, é preciso reparar. Se você repara alguma coisa. Converto transitivo direto, eu não tenho preposição. É preciso atentar a mudanças ou atentar para mudanças. Então, aqui, letra D está correta. Observe lá. É preciso atentar. Quem atenta, atenta para mudanças, para alguma coisa. Então, é preciso notar em mudanças? Não, ele notou as mudanças. Converto transitivo direto, eu não uso preposição. Importante você memorizar também dentro de regência. Primeiro ponto é a transitividade do verbo. Se eu tenho um verbo transitivo direto, não vem acompanhado de preposição. Se eu tenho um verbo transitivo indireto,
é aquele que vai exigir um complemento com preposição. Eu creio em Deus. Eu creio em quem? Em Deus. Você observa que o objeto indireto ele vem acompanhado de preposição. Lembre-se disso também, que vai ajudar bastante para você gabaritar as questões sobre regência. Questão agora contemplando concordância. Você já sabe, tem concordância? Primeira coisa, lembre-se do verbo haver no sentido de existir, o verbo fazer indicando tempo passado, eles são impessoais. Daqui a pouco eu explico melhor sobre esses verbos impessoais. Segundo ponto da VUNESP é você identificar o verbo, fazer a pergunta para localizar o sujeito, como aparece lá, por exemplo, na alternativa A. Houveram estudos que confirmaram. O que confirmou? Estudos. Então, você pega o sujeito no plural, verbo também no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Então, preciso da alternativa correta. Houveram estudos. Apareceu o verbo haver, você já vem aqui e escreve logo acima. Existir. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. O que são os verbos impessoais? Vou falar para vocês agora. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir, impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre falo com os meus alunos, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais. Verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito, não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol. Olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam
copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Agora que já compreendeu, então, existiram estudos, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, não vai para o plural. Então, o correto aqui seria o quê? Houve estudos que confirmaram, os estudos confirmaram o aumento no número de transtornos mentais. Está disponível, e você já vem aqui e faz a pergunta, o que está disponível? Os resultados estão ou está? Os resultados estão disponíveis. Este predicativo do sujeito, ele também, que é a mesma forma de um adjetivo, ele vai concordar com o substantivo em gênero e número. Então, os resultados disponíveis, os resultados estão disponíveis. Os estudos mostram certinho. Encontrou-se. E agora? Partícula se. Partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito? É o que vou explicar agora para vocês. Partícula se, as principais funções dela, as duas mais cobradas dentro de concordância são: se a partícula se é uma partícula apassivadora, um pronome apassivador, ou um índice de indeterminação do sujeito. Muito importante você compreender isso daqui, porque é muito recorrente nas provas dos concursos dentro de concordância. Então, a partícula se, ela pode ser apassivadora, a partícula apassivadora, pronome apassivador do sujeito. Quando que vai ser uma partícula apassivadora? Se eu tiver um verbo transitivo direto e indireto. Aí vai concordar o que o verbo? O verbo vai concordar com o sujeito. Este exemplo aqui é muito bom, que volta e meia a gente vê aí, vende-se casas, aluga-se apartamentos. Certo ou errado? Veremos agora. Então, primeira coisa que você vai fazer é identificar a transitividade do verbo. Então, eu vendo o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, o se vai ser o quê? Uma partícula apassivadora. Se. Partícula apassivadora, não é isso? Ah, se é partícula apassivadora, eu tenho um verbo transitivo direto, o verbo vai concordar com o quê? Com o sujeito. Então, você observa que o sujeito paciente, ele está depois do verbo, mas é o sujeito. Isso aqui é a voz passiva sintética. Se você colocar na voz passiva analítica, casa é vendida. Por isso que casa é o sujeito. Então, o correto é vende-se casa. Porque aqui eu tenho um sujeito paciente no singular. Sujeito no singular, verbo também no singular. Olha aqui, este sujeito aqui, ele está em quê? No plural, não é? Casas é vendida? Não, casas são vendidas. Sujeito no plural, verbo no plural. Compreendeu, então, o se como partícula passivadora? Este se também pode ser índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Então, quer dizer que eu tenho um sujeito indeterminado. Índice de indeterminação do sujeito. Quando que vai ser? Eu não sei se este se aqui vai ser índice de indeterminação do sujeito. Se você tiver um verbo intransitivo, um transitivo indireto ou de ligação, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Este verbo vai ficar em quê? Na terceira pessoa do singular, sujeito indeterminado, índice de indeterminação do sujeito. Eu necessito de quê? Então eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo vai ser empregado na terceira pessoa do singular. Necessita-se de empregados. Corretíssimo. E esta frase, será que está... O correto é isso mesmo? Trata-se ou tratam-se de pessoas. Vamos colocar aqui. O correto é trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, este se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado, verbo sempre na terceira pessoa do singular. Eu confio em quem? Verbo transitivo indireto. Acabei de falar. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho o quê?
um índice de indeterminação do sujeito e vai ser empregado em quê? Na terceira pessoa do singular. Então, confia-se em todos, necessita-se de empregado, trata-se de bons alunos. Agora que já compreenderam, então, identifique a transitividade do verbo. Ele encontrou o quê? Com verbo transitivo direto, o se é partícula passivadora e o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Como esse sujeito paciente está no plural, o verbo vai para o plural. Então, o correto seria o quê? Encontraram-se muitos sintomas de transtornos mentais. Costumam-se culpar. Aqui é bem interessante. Aqui eu tenho o quê? Um sujeito oracional. Mestre, o que é sujeito oracional? É aquele que vem em forma de oração, já é autoexplicativo. Óbvio isso. Mas sujeito oracional é porque eu vou ter o quê? Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É aquela que vai exercer a função de sujeito. Ah, eu posso substituir por isso? Isso mesmo. Então, costumam-se isso? Não. O correto é costuma-se isso. Então, neste caso aqui, não pode ir para o plural. Então, sujeito oracional, verbo na terceira pessoa do singular. Trata-se, aí vem cá, trata-se de quê? Aí você já observa. Se vem acompanhado de preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. O se é índice de indeterminação do sujeito e o verbo será impessoal, não irá para o plural. Às vezes vejo por aí, tratam-se de crianças. Não, porque o se é índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Então, neste caso aqui, é um verbo transitivo indireto, ele será impessoal, sempre empregado na terceira pessoa do singular. Trata-se de crianças e adolescentes. Quem tem? As crianças e adolescentes. Então, eu falaria o quê? Eles têm terceira pessoa do plural com acento. Então, aqui, a alternativa está correta. Caro concursando, agora começa a nossa aula com questões da VUNESP de nível superior. Tenha muita atenção, memorize também as dicas que vou deixar para vocês. Acesse e conheça também o meu curso de português da VUNESP. Tem ele de nível superior e tem específico para o cargo de professor também. O link do nosso site está aqui na descrição do vídeo. Sem mais enrolação, vamos à nossa aula. Assinale a alternativa quanto à norma padrão de concordância verbal. Tem concordância verbal, você já vai se lembrar de que, primeiro ponto, identifique o verbo, localize o sujeito para ver. Sujeito no plural, verbo também no plural. O que concentra o maior número de pessoas com mais de 60 anos? As regiões sul e sudeste. Então, aqui você já identificou o sujeito. Vamos marcar os verbos justamente para você poder compreender e depois já identificar, neste caso, qual é o sujeito daquele verbo. E assim vamos marcar a alternativa correta. Então, já vamos aqui. Alternativa A. O que concentra? As regiões sul e sudeste. Então, você observa aqui que regiões está no plural. Então, as regiões o quê? Concentram. Elas concentram o maior número de pessoas. Venho aqui, descarto já. Alternativa A. O centro-oeste, nas estatísticas que comparam. O que vai comparar? As estatísticas. Sujeito no plural, verbo também no plural. Registra o maior número populacional. Quem registra? O que registra? O centro-oeste. Então, por isso que eu falo, identifique o sujeito, a partir dali você chegará. Identifique o verbo e localize o sujeito. Aí eles vão concordar. Então, o centro-oeste registra, então aqui a alternativa B correta. No norte e nordeste houveram, já disse anteriormente, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. O existiram vai para o plural. As maiores reduções existiram, mas o verbo haver, ele é impessoal. Então, houve as maiores reduções. De acordo com a agência de notícias do IBGE, dos indivíduos que residem, quem reside aqui na região norte? Os indivíduos. 9% está, não.
concordância com porcentagem, vai concordar com o número. Então, 9 são, 9 estão. Se fosse 1%, aí seria 1% está. No Brasil, o que diminuiu? A quantidade de jovens diminuiu, certinho a concordância. E aumentou a de idosos. O que evidencia ou não? Aquilo evidencia, portanto, mudanças na estrutura do país. Então, primeiro, o que evidencia? Esse o pode ser substituído por aquilo que evidencia. Então, aquilo é singular, evidencia também no singular. Pelas informações do texto, é correto afirmar que... Então, aqui nós temos o pequeno texto, o Atim falando dos resfriados. É um texto da revista Veja. Não vou fazer a leitura dele. As pessoas que gostam de manter a casa sempre impecável são as primeiras, quando estão resfriadas, a pôr as gavetas novamente em ordem. Será que sim ou não? Muitos, no entanto, procuram extrair proveito da inatividade oposta pelo resfriado. Meu irmão Mário, ao primeiro sintoma, pegava o Dom Quixote. Então, o irmão dela gostava de ler. E enfiava-se na cama para reler mais uma vez a grande obra de Cervantes. Gripinha cultural. Outros preenchem o tempo pondo as gavetas em ordem, coisa que nenhuma pessoa sadia gosta de fazer. Há quem prefira rever fotografias, então aqui as ações que as pessoas gripadas fazem. É o momento de visualizar o já vivido, catalogar impressões, rasgar, colar, ordenar. Voltando à alternativa, em momento nenhum lá fala que as pessoas que gostam de manter a casa impecável que vão pôr as gavetas novamente em ordem. Aqui só está falando que outros preenchem o tempo pondo as gavetas em ordem. Então posso descartar a alternativa A, porque não fala que são essas pessoas que gostam da casa impecável. Lá só fala que elas colocam as gavetas em ordem. Os homens em São Paulo usavam chapéu para evitar a garoa e por serem aficionados dos filmes do gênero noir. Será que é isso mesmo? Eles usavam esse chapéu para evitar a garoa e por serem aficionados? O que fala aqui? Nessa São Paulo, outrora da garoa, havia uma boa barreira, o chapéu, contra essa doença que não mata, mas chateia como poucas. Apesar de útil e charmoso, indispensável nos filmes do gênero noir, caiu de moda em benefício das farmácias. Aqui na alternativa fala que eles usavam o chapéu para evitar a garoa e por gostarem dos filmes do gênero noir. Será que eles gostavam mesmo? É o que a gente vai localizar aqui e não fala isso, observe aqui. Apesar de útil e charmoso, indispensável nos filmes. Não fala que os homens gostavam desse gênero. Quando fala que eles eram aficionados, isso não ocorre. Só fala que o chapéu pertencia a esse gênero. Aqueles que organizam as fotos quando estão doentes aprendem que a vida é breve e as imagens registradas inverossímeis. Gente, que informação absurda, nada disso. Observe aqui o que fala. Há quem prefira rever fotografias. É o momento de visualizar o já vivido, catalogar impressões, rasgar, colar, ordenar. Em momento nenhum traz todas essas informações falando que a vida é breve e que as imagens não são reais. Gripes não eram um empecilho para o irmão da cronista, que quando gripava se dedicava a reler a obra-prima de Cervantes. Vamos ver aqui? Observe lá. Meu irmão Mário, ao primeiro sintoma, pegava o Dom Quixote da estante e enfiava-se na cama para reler mais uma vez esta obra de Cervantes. Perfeito, fácil de gabaritar, a alternativa D está correta. O cronista alega invejar as pessoas, em momento nenhum ele fala que tem inveja dessas pessoas. Então, descarto também. Considere os trechos do texto. Caiu de moda em benefício das farmácias, coisa que nenhuma pessoa sadia em seu estado normal gosta de fazer. De acordo com o sentido do texto e com a norma padrão, os trechos destacados podem ser substituídos por. Então, substituição, palavras sinônimas. Quando aparece aqui em benefício das farmácias e quem gosta de fazer? Duas opções, vou começar pela mais fácil. Aqui eu já vi crase antes de verbo no infinitivo. Eu já venho e descartei aqui pelo menos duas alternativas. Agora, em benefício das farmácias ou gosta de fazer?
Observe aqui, ó, coisa que nenhuma pessoa sadia em seu estado normal recusa-se em fazer. Será que recusa-se em alguma coisa mesmo? Então, empenha-se em fazer alguma coisa ou dispõe-se a fazer, é o que a gente vai ver aqui agora. E aqui também, caiu de moda em benefício das farmácias. Em auxílio às farmácias, eu acho que pode deixar, vamos deixar aqui por enquanto. Em detrimento das farmácias, quando fala lá em detrimento, é o mesmo que em vez de alguma coisa. Aí já vai indicar, nesse caso, uma contraposição. E ali não fala se está uma contraposição, se está preferindo uma coisa à outra. Então, quando falar em benefício da população, em favorecimento, em prol às farmácias, aqui já descartei também a alternativa A, que o correto seria em prol das farmácias, e pode ser em auxílio às farmácias, pode também. Em favorecimento das farmácias, sim. Agora eu preciso ver. Coisa que nenhuma pessoa sadia em seu estado normal recusa-se em fazer, não. Ok, quem se recusa a fazer alguma coisa. Então, neste caso aqui, eu vou descartar a alternativa B. A alternativa E, que está correta, em favorecimento das farmácias, dispõe-se a fazer. Quem se dispõe a fazer alguma coisa sem crase, correto? Voltando aqui à letra C também, quem se empenha em fazer alguma coisa. Agora, você precisa observar que uma coisa é você gostar de fazer algo. Então, outra coisa é empenhar-se em fazer. Quando fala você se empenha, é porque há o que neste caso? Uma dedicação. Então, aqui não vai ter o mesmo significado. Então, esse empenhar-se, vou colocar aqui, seria o quê? É você se esforçar. Então, esforçar-se com dedicação. Uma coisa é você gostar de estudar, outra coisa é você esforçar-se com dedicação, você se empenhar. Então, são palavras com significados diferentes. Então, aqui vai alterar o sentido. Tem colocação pronominal próclise, mesóclise, ênclise. Não se preocupe. Compreenda o enunciado, sempre que for para substituir, basta você observar a transitividade do verbo. Mas vamos ver o que pede a questão. De acordo com a norma padrão de emprego e colocação de pronomes, as lacunas dessas frases devem ser preenchidas respectivamente por. Ainda há pouco falei, observe a transitividade do verbo. Se eu tiver um verbo transitivo direto, eu vou ter como complemento o, a e suas variações. Pode ser lo, lá, nos, nas também. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, eu vou usar lhe ou lhes. Aí você fala assim, mas por que está falando sobre isso agora? Vamos observar o último exemplo, não é isso? Para você verificar, será que aqui é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto? Observe aqui também a primeira lacuna, o verbo ouvir. Eu ouço a você ou ouço você? Eu ouço você. Então ouvir é um verbo transitivo direto. Na, eu posso usar quando eu falo o, a e suas variações, pode ser na, nos, no, ok? Então posso usar, vou deixar. A, ouviam, a é para verbo transitivo direto. E agora, ouviam-lhe? Não, porque eu só uso lhe se eu tiver um verbo transitivo indireto. Esse lhe, ele vai ser o quê? Um objeto indireto. Então já descartei duas alternativas somente com a transitividade verbal. Agora vem o quê? Você que já assiste às minhas aulas, você está se lembrando de Enéas 4Ps. Enéas 4Ps são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência da próclise. Já ouviu falar em Enéas 4Ps? Observe a minha explicação. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos neste caso o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe, é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui,
Em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio, você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falava, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4Ps de Enéas 4Ps. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito. Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda. Então, já compreendeu Enéas 4Ps? Vamos olhar aqui. A voz do robô era calma e automatizada, e os presentes atentamente, palavra terminada em mente, advérbio, não é isso? Então, aqui eu tenho o A de Enéas 4Ps, porque é um advérbio. Então, é palavra atrativa, vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dela. Na alternativa A, o pronome oblíquo átono está depois do verbo. Então, atrai para antes dela e vai ser o quê? Ouviam, como aparece nas alternativas B e C. Conseguiu compreender? Ouviam o quê? A voz do robô. A voz do robô é ela. Eu não posso falar ouviam ela. Eu vou falar o quê? Ouviam, porque aqui eu tenho uma palavra atrativa que vai levar à ocorrência de quê? Da próclise, que é quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Haverá um drástico crescimento populacional na Itália e o país tem se preparado ou tem preparados? Anote aí no seu caderno. Colocação pronominal. Quando aparecer locução verbal, que eu tiver o verbo auxiliar e o verbo principal estiver no particípio, nunca pode vir depois. Nunca vem depois. Vou riscar várias vezes aqui para você se lembrar disso. Então, cheguei aqui à alternativa C sem nem resolver a última. Por quê? Não vou usar aqui. Eu não coloco o pronome oblíquo átono depois do verbo no particípio, quando aparecer a locução verbal. Tem preparado-se? Não. Então, aqui já vi. Para amenizar a solidão dos idosos, o grupo de estudos pretende criar robôs responsivos que façam, como está aqui na alternativa, que lhes façam. Olha o que aqui. O que? Enéas 4Ps. Pronome relativo, palavra atrativa, vai atrair o pronome lhes, pronome oblíquo átono para perto dele, e ele virá antes do verbo. E por que lhes façam aqui? Porque que façam companhia a eles, aos idosos. Então aqui por isso que eu usei o lhes, porque o lhes ele vai sempre exercer a função de objeto indireto. Conseguiu gabaritar esta questão? Então vamos à próxima. Você já sabe quando não usar crase antes de verbo no infinitivo, antes também de nome no masculino, antes de substantivo no masculino, não uso crase.
andar a pé, comprar a prazo, sem crase. Vamos ver aqui também outras oportunidades nas quais não utilizaremos a crase. Em breve, as famílias italianas não terão a quem recorrer. Quem recorre, recorre a alguém. Será que tem crase? Proceder a quem procede a alguma coisa. E devido, se é devido a alguma coisa, então vai ter crase. Dadas as necessidades, e a última aqui é análogas às de um ser humano. Será que tem crase ou não? Vamos uma a uma? Quem recorre, recorre a alguém. Então, só que eu não uso crase aqui antes dos pronomes indefinidos. Basicamente, concursando, eu não uso crase antes dos pronomes, exceto pronome demonstrativo aquele, aquela ou aquilo, e também o pronome relativo a qual. Então, se fosse não terão a qual recorrer, por exemplo, aí teria crase. Porque a crase é a junção da preposição a exigida pelo verbo recorrer, mais o artigo definido feminino que vem acompanhando o substantivo no feminino. Então, se eu falar ele vai recorrer à polícia, aí tem crase. Ele recorreu ao cidadão, ao ato, correto? Lembre-se disso, para usar crase, o termo anterior tem de exigir a preposição a. Muitos países precisam proceder. Quem procede, procede a alguma coisa. Mas aqui, eu não uso crase antes, então já vi, não uso crase antes do pronome indefinido. Muita atenção, a VUNESP gosta bastante, principalmente pronome todas. Não uso crase também antes do artigo indefinido. O encontro em Carpe reuniu idosos e cuidadores. E, devido a essa, novamente, aqui eu tenho o quê? Pronome demonstrativo. Antes do pronome demonstrativo, somente se for aquele ou aquela. Dadas as necessidades. Aqui nada, esse termo anterior aqui, ele não exige a preposição a. Então, é só dadas as necessidades mesmo. Para estabelecer empatia, o objetivo dos estudiosos é criar robôs que tenham reações análogas. Se é análoga a alguma coisa. Então, aparece lá análoga à escravidão com crase. Aí você vai observar, eu não uso crase antes da preposição. Ok, mas aqui as bancas têm cobrado muito isso, observe. O objetivo dos estudiosos é criar robôs que tenham reações análogas às reações de um ser humano. Então, aqui você observa que está subentendida a palavra reações, que é um substantivo feminino. Então, se é análogas aos, vou colocar aqui, análogos aos atos, opa, deu aos antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. O que fica aqui? Muita atenção, porque o substantivo feminino está subentendido aqui. Assinale a alternativa que explica corretamente o mal-entendido constante na tira. Qual é o mal-entendido? O que eles não entendem? Vamos fazer a leitura. Acabei de descobrir que no espelho a gente vê as coisas ao contrário. É terrível. Olha o que o garotinho fala. Terrível por quê? Ela não entende. Por que é terrível ver as coisas ao contrário? Portanto, você observar, tirinha, linguagem verbal e não verbal. Olha a exclamação aqui. Ele se assustou quando ele viu a imagem ao contrário no espelho. Porque isso quer dizer que no espelho a gente se vê ao contrário do que é. Ele já falou isso lá. Então, olha o mal entendido. Será que está aqui? A gente vai ver já. Ora, Miguelito, é por isso que não vale a pena olhar no espelho. Então, para ele é muito terrível. No final, ela concorda e fala, é por isso que não vale a pena olhar no espelho. Então, onde vai explicar corretamente o mal entendido? A garota, no quarto quadro, demonstra não compreender o incômodo do garoto, o que se comprova pelo fato de que ela lhe dá uma resposta sobre o assunto. Ela não compreende ou ela compreende o incômodo? Observa aqui. Ora, Miguelito, é por isso que não vale a pena olhar no espelho. Pronto, ela entendeu. Ah, como vê tudo ao contrário, então não vale a pena. O espelho no primeiro quadro reflete um texto escrito em sentido contrário, certinho. O que gera uma confusão no garoto que não é capaz de compreender a mensagem presente no cartaz. Então, você observa aqui, ele entendeu. Tanto que ele entendeu, olha lá, acabei de descobrir que no espelho a gente vê as coisas ao contrário, ou seja, ele entendeu. Então, o que as bancas fazem? Geralmente, até o meio aqui da oração está correto, mas o final está errado. O fato de os espelhos refletirem as imagens de modo invertido é interpretado pelo garoto
como modo de mostrar o contrário daquilo que as coisas de fato são. Então, observe aqui. Acabei de descobrir que no espelho a gente vê as coisas ao contrário, é terrível. Porque isso quer dizer que no espelho a gente se vê ao contrário do que é. Então, no espelho as coisas se mostram do contrário, como fala aqui na alternativa C. Mostram o contrário daquilo que realmente são. Então, a alternativa C está correta. Olha aqui, o fato de as coisas aparecerem de modo invertido é interpretado pelo garoto como modo de mostrar o contrário. Foi a fala dele nessa passagem, nesse quadrinho aqui. O garoto se assusta no segundo quadro com a falta de compreensão da garota acerca da gravidade do problema que ele acabara de descobrir em relação aos espelhos. Ele se assusta de fato no segundo quadro? Nada disso. No segundo quadro ele só falou. Ele se assustou foi aqui no primeiro. Olha o ponto de exclamação. As imagens invertidas nos espelhos assustam o garoto, que considera terrível que possa haver fatos para os quais ele não consegue conceber uma explicação. Nada disso, em momento nenhum falou aqui na tirinha, olha, se a coisa aparecer ao contrário, eu não consigo ter uma explicação. Pelo contrário, ele sabe que no espelho aparece de modo invertido. Descarta a alternativa E. No trecho, no espelho, a gente vê as coisas ao contrário. A expressão em destaque estabelece circunstância. Então, circunstância, nós temos um advérbio de que? Advérbio é a palavra que vai modificar o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância de quê? De modo? De lugar? De meio? De instrumento? O homem se feriu, por exemplo, com a faca. Aí eu já vi que é o quê? Meio, não, é instrumento, não é isso? Afirmação, quando aparecer o sim. Primeiro ponto, se é como, você faz a pergunta, se é modo, você faz a pergunta com como. Lugar, você faz a pergunta com onde, correto? Então, no espelho a gente vê as coisas ao contrário. Onde a gente vê as coisas ao contrário? No espelho. Se fosse no espelho, seria um lugar. Mas aqui o que está em destaque é ao contrário. Como a gente vê as coisas no espelho? De que forma? De que modo? Aí nós já vimos aqui que é ao contrário. Sendo assim, a alternativa A gabaritou a questão. Advérbio, faça as perguntas como, onde, quando, para saber uma ideia de tempo, por exemplo. Esse macete que é muito interessante. Você fazer a pergunta com como a gente vê as coisas. Ao contrário, de que forma, de que modo? Modo.